Graça e a paz, igreja. Como o evangelista disse, o inimigo vem agindo. Mas não é som, não é playback errado que vai tirar o nosso culto para Deus, não. É sem som, é sem playback. Onde Deus reina, o inimigo não se faz. Aqui não. Eu queria trazer a palavra para os irmãos, que está em João, 1 João 14. 1 de João 14. Não, 1:14. Desculpe. Bem conhecido esse. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hã? É que eu queria falar capítulo 1. João 1:14. Vamos lá. Voltemos. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, hoje eu queria falar um pouco sobre Jesus ter vindo à Terra. Pronto. Não, passa aqui. Precisa não. Não precisa de fundo, não. Simprão. Obrigado, irmão. A vinda de Jesus à Terra, né? Deus poderia simplesmente, assim como ele fez no Velho Testamento, agir diretamente muitas vezes nas nossas vidas, mas ele tinha a promessa que viria o nosso Salvador, Jesus, né? E Jesus veio em carne, mostrando para nós, como homem, fraquezas e a certeza que se pode ter uma vida reta e justa. Eu acredito que a vinda dele, além de todas as bênçãos que ele trouxe, é o exemplo de um homem. As pessoas precisavam enxergar num homem reto, justo, né, temente a Deus, apesar dele ser Deus, né? Mas ele veio em forma de homem, justamente para nos mostrar que nós podemos e devemos ser retos, justos, santos, como ele foi. Não é fácil, mas é possível. Ele nos mostrou, não é verdade? E aí eu pensei, eu tinha esse versículo em João 11:35, que é o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Eu tinha pensado em começar com ele, né? Esse versículo já vinha tocando no meu coração há alguns dias. Eu falei, eu tenho que pregar sobre isso, sobre Jesus mostrar que sentimentos existem porque Jesus chorou, né? E isso vinha me martelando, porque assim, as pessoas se entregam a sentimentos, né? E se entristecem, né? E eu falei, mas Jesus mostrou que isso é do homem, porque ele veio como homem, né? E ele se entristeceu, né? Nessa passagem, ele chorou porque as irmãs de Lázaro haviam chamado ele, porque Lázaro estava doente. E quando ele chegou, Jesus já estava morto. Jesus, Deus me livre. Jesus demorou a morrer um pouquinho, né? Lázaro estava morto, né? E para as irmãs de Lázaro, Jesus tinha se tardado em chegar, né? Mas Jesus, vendo aquela tristeza das irmãs de Lázaro, seu amigo morto, ele chorou, ele se entristeceu, né? Porque ele era homem, e o homem tem sentimentos, nós temos sentimentos, mas ele mostrou que ele podia transformar momentos de agonia, de tristeza, em felicidade. Ele ressuscita Lázaro, ele mostrou o poder de Deus, que Deus transforma a sua dor, ele pode tirar a sua dor. Amém? Essa agonia que a gente tem, que a gente cria, ansiedades, são despertadas em nosso coração. A angústia, né?
mas Deus pode tirá-la, gente. Jesus mostrou isso nesse pequeno trecho. Ele chorou, mas ele clamou ao Pai. E o Pai ouviu e ressuscitou Lázaro, mostrando que ele podia tirar a dor. Somente o Pai podia tirar a dor, porque Deus clamou ao Pai. Não é verdade? Em Mateus 26, 36, eu fui pegando alguns trechos que eu queria falar, onde Jesus mostrava sentimentos, né? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus demonstrou mais uma vez um momento de angústia, né? Ele mostra que aquele momento ele estava angustiado, mas ele finaliza com chave de ouro, onde ele fala: mas que acima de tudo seja feita a vontade do Pai, a vontade de Deus. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a encarar de modo diferente dores, angústias. É difícil de entender, mas quando você começa a entender e entregar de verdade, a sua passagem por dores, angústias vão ser diferentes. Porque a vontade do Pai, ela é sublime, ela está acima de tudo. Ele sabe o que é bom para você. A gente muitas vezes acha que sabe o que é bom para a gente, né? Porque em Romanos 12, 2, ele fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que reinar em nossas vidas. As nossas angústias são grandes, as nossas dores são grandes. Ele não falou que não teria. No mundo haverá aflições. Nós vamos passar por elas, mas a partir do momento que você resolve passar ela com Deus, tudo se transforma. Eu vou contar um trechinho que aconteceu comigo. Não é um caso, não literalmente aconteceu comigo, mas esses dias eu até contei só para o pastor esse sonho que eu tive, em que meus 3 filhos morriam. Meus 3 filhos morriam. E aí, era muito real a morte dos meus 3 filhos. Era muito real. Porque eu oro todos os dias que eu tenho muita preocupação, e a pregação do evangelista me chicoteou domingo. Eu chamei ele e falei: eu quero conversar com você depois do culto. Porque eu falei assim: olha, você falou comigo. Eu sei que muitas pessoas ouviram e falaram com ele, mas eu tinha vivido aquele momento, ele estava falando comigo. Saber falar, a hora de falar, saber a hora de calar, porque eu sou muito ansioso com a salvação dos meus filhos. Eu sou preocupado com isso. Eu fico angustiado de imaginar meus filhos não vão ser salvos, sabe? Mas eu tenho que aprender que eu planto e quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu estou trabalhando isso comigo, né? E nesse sonho, meus filhos morriam, mas no sonho, né? Mas eu tinha certeza, no sonho, alguém me falava que eles tinham sido salvos. Então eu tinha uma oscilação de choro e júbilo, e era júbilo mesmo. Eu levantava as mãos para os céus e gritava: meus filhos estão agora. E aí eu caía prostrado no chão e chorava. Eu acordei todo arrepiado. Falei: Deus quer me mostrar alguma coisa. Mas eu, na minha pequenez, ainda não... Mas ele vai me mostrando, devagar ele vai mostrando. Mas era uma mistura de sentimentos, de tristeza e júbilo, tristeza e júbilo. E eu falo júbilo porque era júbilo mesmo, não era uma alegria comum. Eu levava as mãos para os céus e gritava: glória a Deus, o Senhor salvou os meus filhos. Aí eu lembrava: mas eles morreram. Aí eu chorava. Eu acordei arrepiado e engasgado, querendo chorar. Mas ao mesmo tempo, uma alegria dentro de mim. Eu falei: Deus quer me mostrar alguma coisa. Pode ser que é a minha ansiedade. Ele está falando: tira isso do seu coração. Deixa que seus filhos vão ser salvos. Você continua no meu caminho.
né? Coloque eles no meu caminho, ande com eles no meu caminho, assim como eu preguei outra vez, é andar no caminho. Então, andar no caminho, andar junto com eles, mostrando para eles. E isso me trouxe paz. Aí outro dia eu falei, pastor, eu sonhei isso. Ele falou, é um bom sonho de você contar para a Rafaela. Eu falei, ai, pastor, será? Eu falei, ela vai ficar triste quando eu falar que nossos filhos morreram, né? Aí eu falei, não vou contar não. O pastor falou, mas eu não vou. Eu conto lá no dia, lá em cima do altar, que ela ouve com todo mundo, né? Mas assim, assim como foi com meu pai, eu fui falar com ele quando ele estava no leito de morte. E pedi para ele aceitar Jesus. Porque quando eu falei, Deus vai fazer um milagre na vida do senhor, eu não estava falando dele sair daquele hospital. Eu estava falando dele ir para Deus. Ser salvo. Era essa a minha preocupação naquele dia que eu fui lá com meu pai. E todas as minhas orações eram, Deus, faça a sua vontade na vida do meu pai e não a minha vontade. Minha vontade era meu pai estar aqui até hoje comigo, quem sabe aqui nessa igreja. Mas que Deus fizesse o que era bom para ele e a vontade de Deus. E assim foi feito. E eu creio na salvação do meu pai, porque aquele dia ele aceitou Jesus. Então, eu queria contar um pouquinho dessa história, porque foi uma mistura de sentimentos, e a gente está falando de sentimentos, e a gente é movido a sentimentos, né? Nós amamos, inclusive, amar é um sentimento, e nós amamos esse Deus que nós servimos, né? Nós amamos a cada um que está aqui. Nós aprendemos a amar cada um que está aqui. E amar não é simplesmente gostar, é querer o bem, é orar pela pessoa. Eu aprendi que não tem um jeito melhor de amar do que orar por uma pessoa. Porque a gente tem visto nessa igreja as orações sendo respondidas e Deus respondendo de forma grandiosa. Eu tenho visto isso aqui, tenho visto em pessoas que a gente orou, que Deus fez milagres, e a nossa live tem sido uma bênção, e que a gente não acabe com isso nunca. Porque a gente tem intercedido por pessoas e Deus tem ouvido nossas orações. Ele fala que Ele inclina seus ouvidos para os justos, continuamos justos e retos, para que Deus continue ouvindo as nossas orações. Amém? Em Hebreus 5, de 7 a 10, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, mesmo Jesus sendo o Salvador prometido, ele derramou lágrimas, ele orou, Jesus orava. Se Jesus orava, quem somos nós para não orar? Não é verdade? E ele tinha o canal, a gente tem também, mas eu acho que o canal dele era mais reto ainda com Deus, né? A gente tem o canal é a oração. Ele suplicou. E o que eu achei mais interessante é que, e acima de tudo, ele aprendeu. Jesus precisou aprender. E isso mostra para a gente que a gente tem que aprender. Não sabemos nada. Aqui tem muita coisa. A Bíblia tem muita coisa, a gente não sabe nada. Eu vou ler de novo esse trecho um dia e vou enxergar coisas maravilhosas aqui. Não é verdade? Então a gente não sabe nada. Se Jesus aprendeu, quem somos nós na fila do pão? Não é verdade? Nós temos que aprender e buscar, conhecer. Né? Era uma sede que eu tinha, era de aprender. Eu falava assim, eu quero aprender. Eu lia a Bíblia. Eu lia todos os dias no ônibus. Em Pausina. Eu queria aprender, mas eu estava tentando do jeito errado. Eu não conhecia Jesus. Falei, como é que eu vou aprender de Jesus se eu não conheço Jesus? E o dia que eu pisei aqui e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, tudo mudou. Eu tenho aprendido muito e vou aprender muito. E pretendo ensinar muito. Porque Ele ordenou que a gente levasse o Evangelho dEle e a gente vai levar. A gente vai ser boca de Deus. Toda vez que eu subo aqui eu falo que eu quero ser boca de Deus e eu vou ser onde eu for. Não pode incomodar. Eu mando para o Alisson, que está aqui, eu agradeço a presença dele e da sua querida esposa, Jéssica. Outro dia eu mandei o link para ele, eu falei, eu vou te incomodar.
né? Eu vou te incomodando. Mas incomodar com coisa boa não tem problema, né? Amém. E eu vou falar de Deus mesmo. Não dá brecha não que eu falo. Não importa onde eu tenho falado, sabe? Eu estou tentando. Eu estou tentando servir com excelência. Tenho muito a aprender, mas vou servir Ele com excelência. Porque Ele vai nos moldando. Quando você quer e se achega a Ele, você dá oportunidade para Ele trabalhar em você, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Em Lucas 19:41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia. Jesus chorou muito, porque ele se entristecia muito com a falta de fidelidade, né? Porque Deus deu tantas coisas para as pessoas e a gente é infiel, né? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quando ele viu Jerusalém, ele começou a chorar. E ele fala que não reconheceram a oportunidade da tua visitação. Deus tinha dado oportunidades maravilhosas para aquele povo. E eles não estavam valorizando a Deus. E ele chora, porque ele vê os pecados passados e futuros. Porque Deus tem o controle de tudo. E ali ele estava enxergando o que vinha, o que estava por vir. E ele se entristeceu. Assim como Deus chora, Deus se entristece quando nós nos distanciamos dele. Porque as nossas transgressões, os nossos pecados, o nosso afastamento de Deus faz ele chorar, faz Jesus chorar. Nós abandonamos os caminhos de Deus e resolvemos seguir por nossa conta. Fazemos muito isso. A gente acha que sabe, e a gente tem muito que aprender. Jesus mostrou. A gente tem que aprender. Mas Ele é tão misericordioso que Ele nos perdoa quando a gente se arrepende e nos recebe de braço aberto novamente na sua casa, assim como foi com o filho pródigo. Ele nos traz de volta, Ele nos aceita de volta. Então sempre é tempo de voltar. Às vezes não há tempo de voltar. Como eu estava outro dia falando com os amigos de mortes precoces, que a gente acha ser precoce, né? De pessoas novas. Eu falei, sempre é tempo de voltar, mas sempre não há tempo de voltar. Então a gente tem que buscar a Deus enquanto se pode achar. Enquanto há tempo, né? Porque sempre é tempo, mas nem sempre há tempo. A gente não sabe. A gente não sabe a nossa vida. O futuro, muita gente fala, o futuro a Deus pertence. E assim é. Eu não sei. Deus tem um propósito para mim, um para a Natália, um para o pastor, um para o Marcos, um para o Alisson. Para você, para você. Cada um tem um propósito. Assim funciona. Então busque enquanto se pode achar. Porque sempre é tempo, mas nem sempre há tempo, gente. Busque a Deus. Se achegue a Ele. Sua vida vai se transformar. Escute isso. Sou prova viva disso. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nossos sentimentos, Deus, até eu mandei o texto para o pastor, porque eu tenho medo de cometer heresias, por ser não tão conhecedor da palavra como ele, e eu mandei, e ele até falou, olha, acho bacana trocar essa palavra, a qual eu troquei,
e depois entendi. Deus nos deu a capacidade de sentir, de ter sentimentos, não é verdade? É estranho dizer, Deus te deu a capacidade de sentir ira. Ele fala lá, irai-vos e não pequeis. Deus te deu a capacidade de sentir dor. Estranho, né? Falar, Deus deixou que a gente tivesse dor. Por quê? Não é verdade? Aceitar sentimentos de alegria, amor, carinho é muito fácil. E aceitar sentimentos de dor e ira, se Deus te permitiu sentir eles? Ele não te aconselha a sentir, mas Ele permitiu. Inclusive eu falo, a ira é um sentimento reconhecido por Ele, mas somos instruídos para quando a sentimos. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A gente tem que saber lidar com os sentimentos ruins. Com os bons também, né? Que acaba virando ansiedade, como eu falei. A minha ansiedade de salvação para meus filhos acaba um sentimento bom, que é querer a salvação deles, acaba se tornando uma ansiedade e atrapalhando. Muitas vezes, como o evangelista falou, repudiando ao invés de atrair. Porque na minha ânsia de eles seguirem o meu ritmo, eu acabo atrapalhando, eu acho, eles no crescimento espiritual. Eu conversando essa semana com um irmão da Igreja Batista Central, o Tiago Mazuco, ele me falou, Armando, a gente planta coisas, a gente planta alface, a gente planta laranja. O alface é rápido, a laranja é devagar, cada um no seu tempo. Ele falou, tenha paciência, vai dar tudo certo, tenha paciência. E aí eu fui com esse negócio do alface e da laranja. Eu falei para ele, cara, você falou comigo na hora certa. Eu tinha que ouvir, eu ouvi um sermão, agora eu ouvi isso aí, está tudo se encaixando aqui e vai dar certo. Eu vou trabalhar nisso aí. A dor física, vamos falar de dor física, não dor espiritual. Você põe uma mão na água quente. A dor é boa, porque ela te faz repelir aquilo ali. Você vai tirar a mão, ou você vai manter sua mão na água fervendo, queimando? Você vai tirar. Assim, tem que ser você com a sua dor mental, espiritual, seja qual for. Você tem que se livrar dela. E só tem um jeito. É buscando a Deus. Porque Deus tira dores. Deus tira angústia. Busque a Deus. Ele vai fazer a diferença. Então, nem sempre Ele permitiu que a gente sentisse dor. Você fala, a dor é um sentimento ruim. Nem sempre. Depende do jeito que você enxerga ela. Porque ela vai te livrar de uma constante. Você pode escolher ficar remoendo e viver uma dor. Mas você pode escolher buscar a Deus e pedir para Ele tirar, porque Ele vai tirar. Nem sempre o que acontece é esquecido, mas a dor é retirada. Por isso a gente tem que buscar a Deus, porque Ele é um Deus de graça e misericórdia. E Ele vai trabalhar na gente, Ele vai trabalhar. Ele vai fazer a diferença na vida da gente. Ele vai tirar as dores. Eu creio nisso. E vivo isso. Muitas vezes, coisa simples. Ontem eu estava arrumando um computador e resolvi uma peça quebrar. De um notebook. De um gerente que eu estava arrumando. E aí eu parei. E eu comecei a fazer isso na minha vida. Eu parei e falei, eu não tinha pedido para Deus me ajudar a arrumar esse computador. Aí eu pedi. E eu consertei. Eu estou fazendo isso na minha vida. Em pequenas coisas eu não fazia. Eu não achava que Deus se importava com as pequenas coisas. E Ele se importa. Ele faz a diferença. Tem dia que eu não estou conseguindo resolver alguma coisa, que eu estou desenvolvendo o sistema e tal. Aí eu paro, respiro e falo assim, Deus me ajuda. E sai. Gente, quem vive, né? Quem vive vai. Por isso eu falo, se achegue para você ter as experiências pequenas, mas é maravilhoso. Você ter experiências com Deus é maravilhoso. E Deus responde. Responde nem sempre de imediato, porque a gente quer que seja imediatista, né? Nem sempre de imediato, mas essas coisas Ele tem respondido de imediato e eu vejo a presença dEle agindo na minha vida, resolvendo coisas pequenas, mas que vão se tornar grandiosas, porque eu vou estar aqui em cima falando dEle. Eu vou estar dando testemunho dEle. E nada como testemunho de alguém para falar de Deus. Eu acho que assim, não existe coisa melhor que testemunho para falar de Deus. Eu chorei com o Tiago me dando o testemunho dele. Tinha uma moça que eu nem conheço, eu não sei quem é. Mas ele me deu um testemunho de cura.
e que ele presenciou, eu chorei. Eu sou quebrantado. Quem frequenta essa igreja aqui, o Alisson ainda não viu eu chorar não, mas eu choro, viu, cara? Eu choro. Eu falo assim, o testemunho, eu já creio em Deus, mas aquilo me faz crer muito mais, porque eu vejo Deus fazendo milagre na vida das pessoas. O médico falou que uma mulher não ia conseguir repelir o feto, que ela perdeu um filho dentro da sua barriga e não ia conseguir repelir. E o Tiago começou a orar por ela, e ela foi curada, ela repeliu. No dia que ela ia fazer a cirurgia, ele começou a orar por ela incessantemente. E Deus tirou aquela criança de dentro da barriga dela, ela não foi cortada. E isso me fez chorar naquele momento, porque aí ele contou mais detalhes e aquilo me deixou, como posso dizer assim, de uma forma maravilhado, porque tem detalhes assim que eu não vou falar, porque é dele, não é meu o testemunho, mas me deixou maravilhado, e eu vejo Deus fazendo milagre nas nossas vidas, e a gente lutando contra a maré, nadando contra a maré, de vez colocar Deus na frente de tudo, né? E ele falou, você vai ter aflição, mas joga para mim aqui que eu divido o fardo com você. Por que não? Se ele falou, me entrega o seu fardo, eu vou te ajudar a carregar. Mas a gente insiste, porque nós temos sentimentos humanos, ansiedade, angústia, né? Em Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, como de fato nós estamos fazendo, né? Deus não criou a gente para a ira. O sentimento dele que ele quer na gente não é a ira, mas ele sabia que a gente iria se irar. Ele se irou. Deus se irou. Mas ele fala para a gente não levar isso para frente. Ire, mas não peque. Então a gente tem que se policiar. A gente pode acabar sentindo ira e vai sentir. Vamos sentir ira. Mas a gente tem que transformar essa ira em algo bom. Às vezes a gente deixa de falar para alguma pessoa, a gente se irou com ela, mas não levou a ela esse sentimento, não de forma ruim, não atacando ela, mas talvez expondo para ela, e ela nem sabe que te irou. Então a gente precisa falar mais, exortar mais, explicar mais, orar mais, né? Edificar mais. A gente deixa de edificar as pessoas porque a gente não fala. A gente tem que falar. E a gente tem que falar principalmente quando edifica. E quando não edifica, né, evangelista? Se cale. Até um tolo calado se torna sábio. Não é verdade? Evangelista, quem não viu, assistam essa pregação. Foi muito boa domingo. Viu? Que nós possamos entregar nossas dificuldades nas mãos de Deus. Que cada sentimento vivido, nós demos graças a Ele. Porque em tudo dai graças. A gente quer só dar graça na alegria. No momento de angústia e dificuldade, busque a Ele. Porque esse sentimento vai se transformar em alegria. Assim como Ele fez com Lázaro. As irmãs de Lázaro vendo seu irmão ressuscitado. Ele vai fazer na nossa vida. E naquele momento a gente vai agradecer. Então, em tudo, dai graças. Se a gente passa por dificuldades, se a gente sofre, dê graças. Dê graças porque Ele, se você buscá-lo, vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai tirar a dor. Ele vai trabalhar em você. Porque tudo é para Ele e tudo é por Ele. Amém? Agradeço a oportunidade e vou pedir para o pastor finalizar o culto com oração, a qual ele faz muito bem, né? Nós sabemos.